Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer, estou aqui no Pangeia Educação Empreendedora e agora é hora da gente falar da família. Bom pessoal, família tem um peso fundamental na vida da gente, né? É a nossa unidade, né, de estruturação num tecido social, né? Então, a gente nasce nessa família, a gente cresce nessa família, a gente se desenvolve nessa família e a gente tem um modelo que vem dessa família, né? Em algum ponto da adolescência, a gente começa a questionar esse modelo da família, a gente começa a questionar o papel que a gente tem no mundo, né? Então, muitas vezes a gente desafia esse modelo, né, para tentar entender o que a gente está fazendo aqui, quem que eu sou, né? O que eu estou buscando, né? E nesse processo de individuação, né, eu me tornar um indivíduo, eu buscar minha autonomia, minha liberdade, muitas vezes eu me choco com alguns conceitos ou algumas questões que vêm, né, de casa, que vêm desse modelo familiar. E a primeira tentativa da gente de entender quem a gente é no mundo, a gente gruda num grupo, né? E a coisa que a gente mais quer é ser aceito por esse grupo, fazer parte desse grupo, buscar os códigos de identificação desse grupo para que a gente possa achar uma identidade da gente. Então, às vezes, a gente troca o modelo de casa ou tenta trocar o modelo de casa, o modelo da família, por um modelo que já está dado, que é o modelo do funcionamento em grupo. E isso causa alguns conflitos. Um pouquinho mais para frente, a gente percebe que mesmo dentro desse grupo, mesmo me identificando com uma série de questões desse grupo, eu sou diferente. Eu sou único, né? Então, o Francisco é amigo do Léo, que é amigo da Rafa, eles formam um grupo, eles usam o mesmo tipo de tênis, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tipo de celular, eles seguem os mesmos aplicativos, eles curtem as mesmas coisas, tal. Mas aí o Léo começa a gostar de uma coisa diferente, né? E aí ele fala assim, mas será que tem espaço nesse processo para eu gostar de uma coisa diferente do que gostam os meus amigos? E tem, né? E aí esse é um processo em que você percebe que cada um de nós é único, né? E que cada um é diferente, né? E que esse processo de construção da individualização da gente, ou da individuação da gente, passa pela valorização dessas coisas que são únicas da gente, que são as nossas diferenças, né? E a gente começa a entender o outro também, né, e perceber que o outro pode ser diferente, mesmo assim pode ser meu amigo, né? Então acho que esse é um processo importante, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, quando a gente for falar de cada um de nós, mas vou voltar agora para falar da história da família. Então, como fica a família nesse teu processo de identificação com o grupo, depois de perceber, de construir o teu processo de individualidade? Tem conflito às vezes, não tem? Quem não tem conflito em casa, levanta a mão. Quem tem muito conflito em casa, levanta a mão. Quem tem um pouco de conflito em casa, levanta a mão, né? Então, assim, essa é um pouco a realidade, né? Ou a gente tem muito conflito em casa, ou a gente tem uma boa quantidade de conflito em casa, ou eventualmente a gente tem, né, alguns conflitos em casa. Isso faz parte do processo, né? Agora, assim, especificamente na hora da questão da escolha profissional, quem está tendo que ter um desafio adicional em casa, né, para sustentar a sua escolha, para sustentar o seu caminho? Como que tá? Então temos aí... Quer falar um pouquinho, Léo? Pode ser. A minha família, sempre teve muita expectativa em mim. Porque eu, a partir do quinto ano, tinha boas notas. Eu tenho TDAH, eu descobri no quinto ano. E quando eu comecei a tratar, comecei a melhorar minhas notas e melhorei bastante. Então você tinha a expectativa que eu fosse virar um médico, que eu fosse, sei lá, enviar um satélite para a Lua, uma coisa assim. E eu, faz uns 3 anos, eu falei, não, eu quero fazer história. Daí são sempre os mesmos clichês, né? Você vai morrer de fome, você vai ter favor, é um desperdício de capacidade mental. Então, eu faz um tempo que eu aguento isso, é uma luta quase diária, uma pressão. Eu considero um cara determinado, vou continuar.
Então, ó, determinação é um ponto importante, né? Valorização, né, das questões, né, do que é importante para a gente. O Léo está contando um pouco essa história, né? E aí eu fico pensando assim, muita gente, né, que não tem essa determinação, que não tem essa clareza, que não tem esse empoderamento, né? Porque falar não na frente da família, né, é uma questão de você valorizar o teu poder, né? Então, às vezes a gente tem questões de autoestima, a gente está em dúvida, a gente está inseguro, principalmente na adolescência, né? Ou no final da adolescência. Então, às vezes a gente acaba cedendo, né, às pressões ou a um modelo, né? E essa história de que, determinada profissão, história, vai morrer de fome, hein? Né? Vai ser professor, vai ganhar pouco. A gente sabe que isso não é uma realidade, né? A gente tem historiadores que são palestrantes, por exemplo, né, famosíssimos e que ganham muito mais dinheiro que médico, que engenheiro, que empreendedor, que administrador, né? A gente tem pessoas que fazem história e que são empreendedores e conseguem, a partir da história, criar espaços, criar possibilidades, criar novos caminhos, criar novos nichos, como a gente falou, né, nessa questão do mercado. Então, assim, óbvio que a gente pensa, né? Eu quero ser autossustentável, né? Eu quero me manter, eu não quero depender de dinheiro de ninguém. Eu quero construir uma família, eu quero construir, né, uma independência para mim, né? Eu quero ganhar o meu dinheiro, quero poder me sustentar. Mas isso não passa necessariamente por profissões que você tem que escolher aquilo, porque senão você não vai ganhar dinheiro, né? Então eu acho que assim, essa questão do gosto pessoal é uma questão importante. Óbvio que você tem que colocar isso num cenário de realidade, de caminho, de possibilidades, né? Mas como é importante, né, a gente ter como essa interação com a família define, né, muitas vezes, ou pressiona a gente para determinadas escolhas, e como é importante, né, a gente tentar desafiar os pais no sentido de fazer eles entenderem que o mundo está mudando, as profissões estão mudando e as possibilidades estão mudando, né? Em muitos países, inclusive, né, você não entra já num determinado curso, até porque as pessoas têm muitas dúvidas, né? Então o indivíduo entra na universidade. Você conseguiu as notas, etc, você escolhe uma área. O Léo provavelmente ia para humanas, né? O Francisco provavelmente ia para biológicas, né? Talvez uma das meninas fosse para exatas, né? E aí você vai fazendo um curso básico e depois você vai escolhendo os módulos, né? As unidades que vão te capacitando para trabalhar com áreas, né? Então, tem muitas graduações lá fora que, na verdade, você tem uma formação dupla, né? Então, o cara é historiador e geógrafo, o cara é historiador e administrador, o cara é psicólogo e nutricionista, né? A Rafa vai ver o quanto, né, a psicologia e a nutrição se relacionam, né? Você tem áreas hoje de nutrição que falam só, né, de psicologia ou de comportamento alimentar, né? Então, assim, de novo, né, gente, como o mundo mudou, como o que você escolhe hoje talvez tenha uma definição menor do que vai ser a sua vida e a sua carreira do que tinha 20 ou 30 anos, já que hoje a gente constrói um pouco esses espaços, esses nichos, né? Então, de novo, é super importante a família, o modelo que a gente tem da família, é super importante desafiar os pais, no sentido não de desafiar assim, você quer que eu faça A, eu vou fazer B porque você quer que eu faça A. Não, eu quero fazer B por isso, e eu quero te mostrar que fazer B pode me levar para cá, para lá e para cá, porque o mundo está assim, né? Então existe um processo de diálogo, de troca, de comunicação, em que você não está simplesmente falando, não é assim e ponto, né? Eu quero porque você não quer, né? Porque isso é tolo, né? Isso é só um movimento de oposição que pode te frustrar. Porque, na verdade, às vezes você não está nem fazendo o que você quer, você tá fazendo o que o outro não quer que você faça, né? Então é muito importante encontrar esse espaço de diálogo, de conversa, de construção, né? E que você, né, de novo, assim, olhe para aquilo que você quer. Só um pontinho que eu queria trazer: às vezes os pais depositam na gente expectativas ou desejos ou sonhos que eles tinham em relação à própria vida deles. Isso é uma outra questão importante, porque lá atrás era mais difícil a gente fazer essas escolhas, a gente tinha menos escolhas, ou por uma pressão social, uma pressão cultural, a gente não tinha oportunidade de escolher.
Então, sei lá, por exemplo, seus pais, não sei, Léo, mas seus pais não tiveram oportunidade de escolher, mas talvez eles quisessem, gostassem da ideia de ser médico ou de ter um médico na família, e eles projetam isso em você, né? Só que aí não é bem o que você quer, né? Você não quer nem ser médico, nem soltar um satélite para onde? Para a Lua. Você quer estudar história e entender o que isso significa para você, né? Então acho que esse processo de construção é muito importante. Alguma dúvida, alguma colocação, alguma experiência? Diga, Francisco. Muito se trata então dessa ideia de que realmente a família projeta os interesses dos seus membros nos mais novos, naqueles que ainda não decidiram o caminho, mas o contrário não poderia acontecer também, em que quando se tem então uma pessoa com determinado interesse, esse interesse então ser tão apoiado pela família que ele acaba sendo saturado e a pessoa às vezes perde o interesse naquele ponto específico, porque nem tudo precisa ser acadêmico. Uhum. Mas como trabalhar isso com a família? Uhum. Tem talento para artes, mas quer fazer arte só como um hobby, só como algo assim, algo disruptivo. Uhum. Mas a família interpreta que a pessoa deveria seguir um caminho dentro das artes para ser então uma grande artista, alguma coisa. Isso é possível? E se for, o que fazer nesse caso? A pergunta do Francisco é interessante, né? Então, o que ele está falando assim, eu não diria sempre, né, Francisco? Acho que nunca tem sempre nem nunca, né? Quando a gente está falando dessas questões de comportamento, né? Muitas famílias projetam, né, os seus desejos nos filhos, muitas famílias não, né? Muitas famílias defendem e trabalham arduamente no processo de educação para que o filho possa fazer suas próprias escolhas. Hoje, né, pegando talvez um carona no que você está contando, né, existe uma cultura muito forte, né, na nossa sociedade da pessoa que tem fama, né? Então, porque fama para muita gente é igual a privilégios ou dinheiro ou progresso, né? Então, por exemplo, você tem um desejo de ser artista, né? E não necessariamente fazer artes na universidade, né? Mas, enfim, ter uma carreira, ser um ator, uma atriz, talvez fazer uma formação num curso específico, talvez seguir a carreira de ator e de atriz, tal, porque é uma coisa que você gosta, né? E aí a família encarna nesse seu projeto, né? E fala assim, não, que bacana, vamos incentivar porque a gente quer que ele seja famoso, né? Que ele seja uma celebridade, né? Que ele ganhe muito dinheiro no Instagram dele postando, enfim, né? Histórias aí que tem a ver com a sua interpretação e tal, né? E aí não era esse o objetivo, né? O objetivo é querer fazer arte porque é disruptivo, porque eu quero criar, porque eu quero pensar, né? Viver outras realidades, me projetar naquelas histórias. E aí não, né? O projeto que vem da família é um projeto diferente daquilo que você quer, e aí você acaba até desistindo da sua ideia original, né? Então, de novo, eu acho que assim, sempre eu acho que é importante a gente entender o que a gente quer, olhar para o outro, ou para os outros, ou para a família, para entender a expectativa deles, e que a gente possa, né, achar realmente o nosso espaço no meio dessas expectativas todas, né? Às vezes é difícil a gente olhar e resolver o que a gente quer, quais são as expectativas reais da gente, o que da gente não é projeção das expectativas do pai, o que não é projeção da expectativa do grupo, o que não é projeção da expectativa da sociedade, né? Isso tem muito a ver também com esse mundo tecnológico que a gente vive, né? Um pouco essa cultura da lacração, do momento, da celebridade e assim, normalmente é bacana quando sucesso e fama são decorrentes, né, de um trabalho, né, de um investimento que você faz, né, e não assim, primeiro eu quero, né, ser a celebridade para depois construir a história atrás. Acho que a gente tem uma inversão de processo, né, mas é isso, tá? Acho que eu respondi um pouquinho aí a
teu questionamento. Bom, pessoal, a gente volta já já para falar então, né? A gente já falou um pouco, já deu algumas pistas, mas para falar de como é esse nosso processo, né, de escolha, em que lugar a gente está no meio de tudo isso.